Oi lindos, tudo bem? Então, no vídeo anterior eu falei um pouquinho de como que funcionam as escolas nos Estados Unidos. E hoje eu vou estar falando um pouquinho mais a fundo de como que funciona o sistema de notas. Então, todo ano você tem 6 matérias. Dentro dessas 6 matérias, 4 são obrigatórias e 2 são eletivas. As 4 obrigatórias são inglês, matemática, ciências e estudos sociais. E as 2 matérias eletivas você tem diversas escolhas que você pode escolher. Então você pode escolher arte, aula de computação, aula de espanhol, línguas estrangeiras em gerais, dança, teatro, qualquer coisa vai estar disponível para você, te garanto. As 4 principais, como funcionam, geralmente você faz 4 cada ano, durante 4 anos. Então, no primeiro ano você vai fazer biologia, o nível de matemática que você tiver. Um semestre do primeiro ano vai ser educação física e o outro semestre vai ser saúde. Então, no primeiro semestre você faz educação física e no segundo você vai aprender sobre saúde, sobre drogas e que você não pode usar drogas. Inclusive, se você quer fazer a sua carteira de motorista com 15 anos, você precisa fazer essa aula para poder tirar a carteira de motorista, senão eles não deixam você fazer. E para inglês, como é que funciona? Você vai fazer um nível de inglês no 9º, um nível de inglês no 10º e assim por diante. No segundo ano, como ciência, você vai fazer química, no terceiro você vai fazer física e no quarto é uma ciência da sua escolha. Então, eu fiz Environmental Science. Environmental Science é uma aula do meio ambiente, que é uma aula que fala sobre, geral, poluição do ar, poluição da terra, poluição de tudo, e tudo que você possa imaginar, animais em extinção. Então é uma aula bem ampla e eu achei muito interessante porque não foca só em uma coisa. Para matemática, você vai de acordo com o seu nível, existem 1001 níveis de matemática e você vai, depende do nível que você entrou no ensino médio, você começa a ir pra frente. Então, se tu entrou com o nível mais básico, o nível mais básico é álgebra 1. Álgebra 1, geometria, álgebra 2, e daí vai pra pré-cálculo, daí você escolhe se você quer fazer cálculo, estatística, AP cálculo, AP estatística. Existem 1001 coisas que você pode escolher para matemática. Estudos sociais, no segundo ano você vai fazer História do Mundo, no terceiro História dos Estados Unidos e no quarto você vai fazer um semestre de Economia e um semestre de História do Governo. E outra parte que eu quero falar é sobre AP, que eu não entrei muito em detalhe o que significa o AP no vídeo anterior. AP é basicamente, se você quer créditos para a faculdade, se você não quer ter que fazer aquela aula na faculdade, você faz uma aula de AP. AP basicamente é uma aula com nível de faculdade, porém na escola. Faz sentido? Eu espero que tenha feito sentido. Então, vão ser os professores normais que vão te ensinar dentro da sua escola, você não precisa ir a lugar nenhum. Minha aula de Environmental Science, por exemplo, era AP Environmental Science. Então, você faz essa aula durante o ano e no final do ano você tem que fazer uma prova que chama AP Exam. Se você passar nessa grande prova que, ele cobre basicamente tudo que você aprendeu durante o ano sobre aquela matéria, só daquela matéria, você não precisa fazer aquela aula na faculdade. Então, ela, foi um crédito para a tua faculdade. Existem diversas aulas que você pode fazer esse AP, existe tudo que você possa imaginar, existe. Não é pra todo mundo, porque realmente é uma aula que te cobra muito, ela consome muito teu tempo comparando com as outras aulas. É muita coisa pra ler, é muita coisa pra escrever, você tem que estar toda hora fazendo redações, então realmente não é pra todo mundo, mas se você quer se aventurar a fazer uma aula, sempre procura fazer um AP que seja mais fácil. Vamos supor, física não é o teu forte. Não vai lá e faz um AP Physics, porque realmente é difícil e se você for mal naquela aula, você não tem a chance de recuperar essa nota de novo. Então vamos dizer, eu vou entrar nesse detalhe depois, mas se você for mal numa aula, você fica com GPA 2.0, no mínimo, eu acho. Nunca vi ninguém que tirou abaixo de 2.0, mas deve ter. Eu achei 2.0. Então guarda essa informação, que depois, quando a gente entrar no assunto de GPA, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Outra coisa muito importante é a quantidade de crédito que você precisa para se formar. Na minha escola, se eu não me engano, você precisa de 23 créditos para se formar. Cada aula equivale a meio crédito e a aula de AP vale 1 crédito. Então, no final, se você fizer todas as aulas certinho e não falhar nenhuma aula, não reprovar, você vai terminar com 23 certinho, se você não fizer nenhuma aula de AP. Se você só fizer as aulas regulares, você vai terminar com 23 pontos certo para se formar.
Porém, muita gente termina com mais. Você fez vários AP, você ganhou um crédito por cada aula. Com um crédito, ele vai subir mais do que 23 pontos. Não importa se você tem mais, não vai mudar muita coisa, mas você não pode se formar com menos. Outra coisa é as aulas de Dual Enrollment, que eu acho que eu mencionei no vídeo anterior também. No Dual Enrollment é uma aula que basicamente é tipo AP, é uma aula de faculdade, só que você não faz na escola. Para Dual Enrollment, você tem que ir na faculdade. Geralmente os alunos escolhem uma escola técnica que fica perto de casa. E você faz aulas de faculdades que valem como créditos para a sua aula da escola. Sim, eu fiz 2 aulas como Dual Enrollment online. Eu fiz psicologia, aula do governo. Eu fiz essas 2 online e eu não precisei fazer na escola. Então eu ganhei 1 ponto, já adiciona 2 pontos para minha média total de pontos que eu preciso dos 23. Nossa, eu sou muito confusa, mano. Ó, vamos focar aqui. Aula de Dual Enrollment e aula de AP é o que vale a 1 crédito. Todas as aulas de AP, todas as aulas de Dual Enrollment que você fizer, vai adicionar 1 crédito para esses 23. Toda aula regular que você fizer vai adicionar meio ponto. No total você precisa de 23. Se você terminar com menos, você não se forma. Então, a quantidade de crédito não é uma coisa que vai impactar muito, então não importa muito se você tem exatamente 23 ou mais, não é uma coisa que as faculdades vão olhar, mas é uma coisa pra você, porque quanto mais aulas você fizer, tipo de AP ou do Enrollment, são aulas que você não precisa fazer na faculdade. A grande diferença entre Dual Enrollment e AP é que para Dual Enrollment você já ganha o crédito para faculdade, independente se você não tem uma prova que você precisa fazer no final, que nem o AP. O AP você precisa passar a prova, e passando aquela prova, o teu crédito vai valer para faculdade. Agora a gente vai entrar um pouquinho no detalhe de GPA. GPA serve para Grade Point Average. E o que isso significa? É a sua média de todas as suas notas, basicamente. No final de cada semestre, você recebe o seu boletim. No seu boletim vai estar escrito qual que é o seu GPA. Vai de 0 a 4. Você começa o ensino médio com 4.0. Por isso que é muito importante que você tire tudo acima de 9. Porque se você tem uma nota 9 na aula, você recebe um GPA 4. Se você tem 8, você recebe 3. Se você tem 7, você recebe 2. Vamos supor, eu tive um 7, um 8 e um 9. Então eu tive 4, 3, 4, eu tive 8 para aquele semestre. Então, você vai dividir o 8 por 3, que vai dar o teu GPA, que vai dar a tua média daquele semestre. E é muito importante que você mantenha ele mais próximo do 4 possível, porque é isso que as faculdades vão olhar. Por isso que eu não recomendo, se você não esteja preparado para fazer uma aula de AP, para fazer. Porque a partir do momento que você fez uma aula de AP e você tirou uma nota baixa, tipo, você não terminou com a média que você esperava, aquela nota vai continuar afetando o teu GPA, mas não tem nada que você possa fazer, porque não tem como recuperar aquela nota. GPA é extremamente importante, não deixe o seu GPA cair, porque a partir do momento que o seu GPA cai de 4.0, ele nunca vai ser 4.0 de novo, ele pode chegar a 3.9999, nunca vai ser 4.0. Então é muito importante que se você quer realmente manter o 4.0, você tem que manter todas as suas notas acima de 9, inclusive as matérias obrigatórias e eletivas. E acho que a última coisa que é realmente importante aqui é o SAT e o ACT. O que são eles? ACT e SAT são provas que você precisa fazer para faculdades te aceitarem. Você escolhe qual dos dois que você quer fazer, ou se você quiser fazer os dois, você também pode fazer os dois. Eu acho que custa $60 cada um, acho que é $60 cada prova. E SAT é extremamente importante porque é isso que e GPA, tipo, SAT e GPA são o que as faculdades olham quando elas vão aceitar um aluno para aquela universidade. Você realmente precisa tirar uma nota boa. As pessoas americanas gastam tipo, muito dinheiro com preparativos, tipo, estudando aulas particulares para essa prova para realmente garantir que você vai tirar uma nota boa. SAT e o ACT, os dois são com o tempo. Então, eles são divididos em diferentes sessões. E a partir do momento que o tempo acabou, você não pode voltar. Então, você só pode ir pra frente e você só pode fazer aquela sessão. Esses são os detalhes, eu acho, mais importantes de, tipo, se você estiver vindo estudar nos Estados Unidos, que você saiba desses detalhes. Ah, outra coisa. Faculdade. Como que você aplica pra faculdade? Você escolhe as faculdades que você quer aplicar. Você tem geralmente, tipo, as aulas começam em agosto, você geralmente tem até fevereiro para aplicar para todas as faculdades que você quer. Você
paga para cada aplicação, então cada aplicação é entre 30 e 60, 70 dólares. Você não ganha esse dinheiro de volta, então se você aplicar para 10, todo esse dinheiro que você perdeu, você não vai ganhar de volta. No segundo semestre do teu último ano você tá livre, basicamente você só precisa passar de ano e manter suas notas, porque não tem aquela pressão de tipo, nossa, se eu deixar tipo cair de 90 para 89, tipo meu GPA vai cair. Tipo, pode cair um pouquinho, mas não é uma coisa que vai fazer muita diferença, porque você já tá na faculdade. Só não pode cair muito, porque eles podem mudar de ideia. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida de como que funciona o ensino nos Estados Unidos, me avise e deixe nos comentários se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. E um beijo pra todo mundo!